Opa, fiel pós-jogo de Mirassol 2, Corinthians 1. Mas antes de falar sobre esse jogo, quero pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal, dê essa moral para o Corintiano que ama o clube, não custa nada. Então, fiel, o Corinthians perde para o Mirassol, primeira derrota da era Fernando Diniz, primeiros gols tomados. É, O jogo parecia que poderia se desenhar até a favor do Corinthians, né? Primeiro a expulsão e depois a anulação da expulsão, né? Ali nos primeiros 10, 12 minutos de jogo. Só que aí acontece um lance pontual para mim que decidiu o jogo e para mim não foi pênalti. Teve a marcação do pênalti no lance do Bidu. Claro que houve um vacilo na marcação, houve. O Corinthians dormiu um pouco ali naquele lance. O Bidu acho que foi o Ramalho que estava na marcação. Dormiram e não foi o Alan. Foi o Alan e o Bidu. Gente, o Alan como volante, primeiro volante, pra mim eu acho ele fraco. Como primeiro volante, como segundo volante, eu acho que ele consegue jogar junto com o Ranieri. Mas ele fazendo a função do Ranieri, ele fica meio fraco porque ele não é aquele cara de cobertura. Ele não consegue fazer cobertura. Ele marca muito mal. Tá? Ele é um cara que ajuda a articular, mas não consegue marcar. E não estou dizendo que o erro foi só dele, o Bidu estava na jogada, o Bidu fez o pênalti. Fez o pênalti assim, entre aspas, porque pra mim não foi pênalti. O Bidu apoia a mão no ombro do cara, o Bidu tira a mão, o cara se joga depois do Bidu tirar a mão. Então não foi pênalti, não poderia ter sido marcado. O VAR teve aquela fome de chamar o árbitro para anular a expulsão do jogador do Mirassol, mas nesse lance o VAR dormiu, né? O VAR tava cego, né? Tava cego aí, não tava enxergando nada. E eu tô chamando a atenção aqui faz tempo. O Corinthians não tem força de bastidores. O Marcelo Paz só tá no Corinthians vivendo a Disney, só tá ali vivendo o sonho deles de guiar um time grande como o Corinthians, mas não tá fazendo zorra nenhuma. É só você ver o quanto ficou claro a péssima janela de transferência que ele fez, que o Marcelo Paz fez, que você vê. O Matheus Pereira que ele trouxe, não jogou nada hoje. Nada. Teve uma chance no segundo tempo, no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, que era só ele dar um passe simples pro Bidon, ele jogou a bola lá na casa do cacete, o Bidon teve que correr, perdeu o ataque. Aí você vê o Milans, que é o lateral que ele trouxe, a gente tem que improvisar nosso volante de marcação, nosso pitbull. O Corinthians só tem um Ranieri de pitbull, de volante marcador no elenco. Aí você tem que improvisar o único volante de marcação que você tem como lateral direito. Por quê? Porque, primeira coisa, o Marcelo Paz não teve peito de peitar a CBF na punição do Mateuzinho. Quando eles tomam punição, traz de punição. Aí qualquer outro clube que faz coisa errada por aí não toma punição, mas quando eles tomam por fazer nada. E porque o Marcelo Paz trouxe o Milans. O Milans é um cara sem fundamento técnico nenhum. É um cara que joga cagado. Quem trouxe? Marcelo Paz. Aí saiu o gol de pênalti. E alguns minutos depois o Mirassol já amplia. Né? Já amplia com uma cabeçada do. Esqueci o nome do rapaz, só que quem estava na disputa do nosso time foi o Ramalho. Cara, o Ramalho não sobe na bola. Como pode um zagueiro, num cruzamento, o cara nem subir na bola, velho? O cara do Mirassol subiu, cabeceou, o Ramalho tava parado embaixo, velho, plantado. Não dá, velho. Não dá, isso daí não pode acontecer, bicho. Então dois gols com erros pontuais, na minha opinião, do Corinthians. Com erros pontuais, com erros de falta de atenção, falta de foco, né? Então o Corinthians não foi tão ligado como vinha nos últimos jogos, no começo dos jogos, da era de Diniz. Né? Eu acho que faltou estar mais ligado, faltou mais intensidade, mais pegar mais os caras ali na marcação como vinha fazendo, né? E o Ramalho não pode, numa bola aérea, num cruzamento, você é um zagueiro, você nem subir. Né? Então, foram dois erros pontuais, na minha opinião. O Corinthians, claro que eu não vou dizer que jogou bem, que não merecia perder, enfim, eu não vou dizer isso, mas foram dois gols em erros pontuais, erros individuais, na minha opinião, e principalmente do árbitro, porque o primeiro lance não foi pênalti, tá? Mas enfim, o Corinthians vai para o segundo tempo e não consegue criar muita coisa. O Lingard hoje não existiu, não jogou nada o Lingard.
o time do Corinthians acabou virando refém ali da catimba do Mirassol, né? De trancar o jogo, de travar o jogo. Esse hábito é fraco e acabou permitindo isso. Só que o Diniz faz algumas alterações, coloca o Dieguinho, coloca o Labiade, enfim. E em um lance, o Dieguinho chuta de fora da área, a bola desvia e entra no cantinho, né? Ali faltando 10 minutos para acabar o tempo regulamentar. Aí eu falei, pô, dá para empatar, dá para tentar chegar e empatar. O Corinthians foi tentando atacar com muito chuveirinho, colocou o Pedro Raul para isso. Teve um lance outro de perigo, mas acabou errando muito. O Mirassol assustou ainda com alguns contra-ataques, né? Acabou dificultando um pouco o Corinthians. Nos últimos lances, o Corinthians teve uma sequência de escanteios, sequência de cruzamentos. O Hugo Souza foi até para a área, participou de uma das jogadas que gerou o último escanteio. Só que os dois últimos escanteios, foram cobrados no primeiro pau e baixo, né? Então é complicado. E com isso, o Corinthians sai derrotado. O Corinthians entra na zona de rebaixamento. Tem que ter atenção, né? Tem que estar atento sempre com a zona de rebaixamento. O Corinthians entrou por saldo de gols, né? Tem menos saldo de gols que o Santos. Na verdade, tem menos 3 de saldo o Corinthians. O Santos acho que tem menos 2, é um negócio assim. Agora você vai ter o São Paulo no Morumbi, que é um jogo bem difícil pro Corinthians, bem difícil. Então, assim, o Corinthians tem que se afastar, buscar se afastar logo dessa zona de rebaixamento. Claro que não é algo que foi plantado agora. A gente está colhendo aquela má fase com o Dorival, com 9 jogos sem vencer no Brasileirão. A gente está colhendo isso. A gente perdeu pontos contra o Chapecoense. Hoje o Bragantino ganhou lá de virada, porque o Bragantino saiu perdendo na casa da Chapecoense e virou o jogo. A gente vê todo mundo batendo no Chapecoense, chega o Corinthians, apanha. Todo mundo batendo no Mirassol, chega o Corinthians, apanha. Todo mundo batendo no... Enfim, o Corinthians pega jogo teoricamente fáceis com times que não estão tão bem e não se impõe, não ganha, né? Talvez se o Corinthians entrasse com a intensidade que vinha tendo nos últimos jogos, teria ganho o jogo. Mas enfim, perdemos o jogo. Eu não vou dizer que merecemos perder, porque a Mirassol também não fez essa partida toda, não é um time que é lá essas coisas também. Pra mim, eu vi um erro pontual do juiz, né? A gente tá vendo isso daí com recorrência contra o Corinthians. O Corinthians não tem força na CBF, o Corinthians não tem força com o diretor de futebol, né? Que até aqui pra mim tá fazendo um péssimo trabalho. Não sei se você concorda, comente o que você acha. E é isso, fiel. Corinthians derrotado, 2-1 Mirassol, Corinthians na zona de rebaixamento, é um perigo. Comente o que você acha sobre isso, deixa o like, se inscreva no canal e vai Corinthians.